Diz assim, Salmo de número 12. Para o mestre de música em oitava, Salmo davídico. Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Este salmo eu achei bem interessante a hora que eu li. Eu nunca tinha, talvez, meditado nesse salmo e percebido a relevância dele, mas esse salmo praticamente é uma oração contra a mentira, contra os lábios bajuladores, como ele vai colocar aqui. É interessante que hoje em dia, né, e conforme o passar do tempo, as palavras vão mudando, né? O irmão João talvez possa ter mais ainda autoridade sobre isso, porque no tempo do irmão João, não sei qual eram as frases ditas, né, as gírias ditas, mas pelo menos é diferente dos tempos, do nosso tempo, né, da maioria dos nossos irmãos aqui. E hoje, atualmente, aquilo que a gente diz também é diferente dos tempos atuais. Já tem coisas, já tem muitas frases que hoje a gente não pode mais falar, né, por causa do politicamente correto ou simplesmente porque é diferente. Eu lembro que quando eu fui pastor de adolescentes lá em Atibaia, na Igreja Batista lá de Atibaia, sempre quando eu falava alguma frase, aí os adolescentes viravam para mim e falavam: não, pastor, já mudou, já é completamente diferente, e em pouco tempo, né? Na minha época, por exemplo, quando você estava namorando alguém, nem namorando alguém, mas quando você gostava de uma pessoa e aquela pessoa gostava de você, na minha época de adolescente, a gente chamava de Gary. Era o seu Gary. Eu tinha um Gary com aquela pessoa, então eu gostava dela, ela gostava de mim. Era uma frase lá de São Paulo, ele estava de Garyzinho com aquela pessoa. Não sei como que seria na sua época de adolescente. Depois de um tempo, né, não sei se ficou famoso por aqui também, mas a palavra mudou quando eu fui pastor de adolescentes, e aí a palavra era crush. Se você pegou essa frase aí também. Eu tenho um crush sobre aquela pessoa. E aí a pessoa tem um crush sobre mim. Aí eu aprendi que era crush. Eu falava Gary, as adolescentes falavam: não é assim, pastor. A palavra agora é crush. Pouco tempo depois, menos de um ano depois, quando em uma das pregações eu fui falar sobre isso, sobre o crush, aí eu falei assim: porque eu sei que tem uns crushzinhos aqui e tal, não sei o quê. Aí eles olharam para mim e falaram: não, pastor, isso é muito antiquado, isso é muito antigo. Isso que eu tinha 22 anos na época, né? Eu já era antigo para eles. Não, isso é muito antigo. A palavra agora não é mais crush, agora é arroba. E aí agora foi mudando. Né? É o meu arroba, não sei o que lá, tal. E aí foi mudando. Hoje eu nem sei o que é. Não tenho a mínima ideia do que seja. Mas eu quero dizer que as palavras, elas são importantes. E a palavra, ela muda com o tempo. Aquilo que eu falo antigamente, aquilo que eu falo hoje, já é diferente do que eu falava na minha época. E as palavras, elas vão mudando. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque não estou dizendo que a gente tem que concordar com tudo que é falado, a gente tem que se atualizar ou coisa parecida, mas que nós devemos sim tomar cuidado com aquilo que nós falamos. A nossa língua, a nossa palavra, ela tem muito valor.
aquilo que a gente fala para alguém, a gente tem que se preocupar não somente como eu falo, mas também como eu sou entendido por aquela pessoa. Então, se eu falar um a pessoa entender B, eu tenho que me preocupar não só com aquilo que eu falei, mas como que aquela pessoa entendeu. O que esse texto vai nos mostrar é justamente o que acontece quando uma pessoa ela fala de maneira errada. O que acontece quando uma pessoa ela mente o tempo todo? O que acontece com uma pessoa que é bajuladora? Você conhece essa palavra bajuladora, né? É a pessoa que fica bajulando, né? Que fica elogiando uma pessoa, mas na verdade ela sempre quer alguma coisa em troca. Então eu estou elogiando, nossa, como você está bonito hoje, como você está linda hoje, mas na verdade eu quero alguma coisa em troca. Nossa, como você é uma pessoa incrível, e eu nem acho que a pessoa é incrível, eu estou bajulando porque eu quero uma coisa em troca. A minha pergunta então, a respeito das palavras, quantas vezes você foi prejudicado porque uma pessoa te disse alguma coisa errada? Quantas vezes você foi prejudicado por causa de alguma mentira? Quantas vezes você foi prejudicado porque a pessoa te bajulou e às vezes você nem percebeu? Às vezes você nem percebeu. O texto, então, nos mostra justamente um pedido de Davi, e eu acho até estranho esse salmo ser cantado, né? Porque parece um salmo que ele está colocando simplesmente aquele que bajula, aquele que é o ímpio. Mas esse salmo ele é cantado e é um pedido de Davi para que Deus o salve de pessoas mentirosas, o salve de pessoas bajuladoras. E esse talvez deve ser muitas vezes o nosso clamor também. Mas no final eu vou mostrar uma outra perspectiva desse salmo também para nós. Versículo 1 e versículo 2, ele então clama pela sua salvação. E a palavra aqui, salvação, não é no sentido espiritual. Não é salvar para ir para o céu, mas é livramento. Então ele pede por livramento a Deus. Diz assim, versículo 1 e 2. Salva-nos, Senhor, já que não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Então, primeiro, ele pede para ser salvo, mas é interessante que ele não pede para si. Ele coloca no plural aqui. Salva-nos. E quando Davi faz isso, ele está colocando talvez todo Israel, todo o povo de Deus. Ele está pedindo para que Deus salve o seu povo, para que Deus salve Israel, que possivelmente estava sendo prejudicado por povos vizinhos que estavam mentindo contra Israel. Ele então diz: já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Eu não sei você, mas muitas vezes, e talvez seja por um coração arrogante, às vezes eu tenho o pensamento de que eu sou o único cristão na minha rua, o único cristão na cidade, ou penso, nossa, eu acho que eu devo ser, eu acho que a nossa igreja deve ser a única igreja fiel ao Senhor na nossa cidade. A gente tem esse ar meio orgulhoso, achando que não tem ninguém fiel e ninguém bom, tão bom quanto a gente. A gente tem esse pensamento. E parece que Davi, ele está constatando um fato aqui, mas talvez até mesmo um pouco arrogante, no sentido de que, olha, já não se confia mais em ninguém entre os homens. Todo mundo peca, todo mundo erra. Eu não sinto confiança mais em ninguém. Por quê? Versículo 2 diz, porque cada um está mentindo ao seu próximo. E aqui a palavra próximo,
é dos seus parentes, dos seus familiares. Cada um está mentindo um para o outro. Cada um bajula um ao outro com segundas intenções. Talvez esse seja o seu sentimento, talvez o seu trabalho. Poxa Deus, só tem eu aqui no meu trabalho que busco o Senhor. É cada um mentindo para o outro, é cada um bajulando o chefe para querer um cargo a mais, mentindo, fazendo um monte de coisa errada. Só tem eu aqui como servo fiel ao Senhor. Talvez na sua faculdade, talvez na sua escola, talvez entre os seus familiares. Poxa Deus, só tem eu que busca o Senhor aqui. Todo o resto é tudo bando de mentiroso, é tudo bando de bajulador, não tem ninguém que busca a ti. Esse é o primeiro sentimento de Davi, que ele coloca então ao povo de Israel, que estava se sentindo dessa maneira. Versículo 3, versículo 4, ele descreve então a arrogância dos bajuladores, mas ele faz um pedido meio esquisito. Ele diz assim, 3, que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. É bem pesado essa frase, né? Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores. O pedido dele é bem pesado, bem forte. E é claro que muitas vezes isso não vai acontecer. Deus não vai cortar o lábio dos bajuladores. Mas é o sentimento que a gente tem muitas vezes. Deus, como eu queria que aquela língua venenosa daquela pessoa, né, aquela cobra, fosse cortada, para que ela parasse de falar tantas mentiras. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso coração muitas vezes. Ah, como eu queria que aquela pessoa parasse de mentir e o Senhor trouxesse alguma coisa contra ela. Então o versículo continua, versículo 4, em que ele diz: corte então a língua dos arrogantes, daqueles que estão dizendo: nós venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Muitas vezes, os arrogantes, eles se acham no poder e acham que nada vai acontecer de mal na sua vida. Não, você tem que mentir para você ter sucesso. Isso é ensinado. Os coaches da vida ensinam aqueles que querem ser empresários, né? Você precisa fazer umas mentirinhas, contar umas mentiras para ser um grande homem, né? Tem na internet aí um homem, que não vou nem citar o nome, mas era um coach, hoje ele não se considera mais como um coach, está sendo aí considerado como um dos que estão para a eleição lá de São Paulo, para a prefeitura de São Paulo. Acho que é a prefeitura de São Paulo, se não me engano, não vou nem falar o nome, mas ele é conhecido pela sua mentira. Ele é conhecido por inventar um monte de história, e aí pelas suas histórias mentirosas, ele ganhou fama, ele ganhou sucesso. E muitas vezes nós achamos que a mentira ela vai nos trazer ao sucesso. Achamos que vai nos trazer a vitória. Recentemente eu vi, acho que foi ontem, lá no Twitter, uma pastora que disse que você pode mentir desde que a sua mentira ela te traga alguma coisa boa. Você receba alguma coisa boa de sucesso, algum benefício quanto a isso. Então tudo bem você mentir. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, dizem que os mentirosos irão para onde? Irão para o inferno. E a palavra de Deus, a gente vai ver no final, ela é bem forte contra os mentirosos. Quem é o pai da mentira? O próprio Satanás. E às vezes, a gente mesmo, no nosso meio, a gente diz, não, tudo bem você mentir, desde que você não seja prejudicado por isso. Mas a realidade é que pela mentira você sempre será prejudicado. Nunca vai dar certo você mentir. Os mentirosos dizem
Nós venceremos graças à nossa língua. A gente tem esse pensamento, olha, eu consegui enganar aquela pessoa, eu consegui mentir para o meu chefe, eu consegui mentir para minha esposa, mentir para o meu marido, e eu me safei de toda essa história. E a gente acha que está tudo bem, que nada de mal vai acontecer com a nossa vida. O texto continua então, versículo 5, dizendo que a palavra do Senhor, ela é diferente. Olha aqui os versículos 5 e versículo 6. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Está colocando aqui como se o Senhor, como se o próprio Deus estivesse falando, colocando que é como se Deus estivesse prometendo isso. Olha, por causa da opressão do necessitado, eu vou me levantar. Pelas pessoas que são prejudicadas, por aqueles que oprimem o pobre com a sua língua, com as suas mentiras, com a sua bajulação, Deus vai se levantar para vingar essas pessoas. Deus vai se levantar para destruir, para de fato cortar a língua daqueles que bajulam. E como a gente tem falado bastante aqui nesses salmos, isso talvez aconteça na terra, mas com certeza vai acontecer depois que a pessoa morrer, ou então depois que Cristo voltar. Todo mal será destruído. É a palavra de Deus, Deus promete isso. E Ele vai dar segurança àqueles que anseiam por segurança. Por isso que Mateus 5 diz, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque alcançarão a justiça. Eles vão alcançar a justiça. Então nós devemos ter fome e sede de justiça. Por quê? Versículo 6 diz, porque as palavras do Senhor não são palavras mentirosas. As palavras do Senhor não são palavras bajuladoras. O Senhor não mente. O Senhor não é homem para mentir. As palavras do Senhor são puras. Elas são como pratas purificadas 7 vezes. O que isso quer dizer? Refinadas, né? O que isso quer dizer? A prata, ela precisa passar, ou o ouro também, precisa passar pelo forno. E nesse forno, quanto mais vezes passa, mais refinado fica, porque as sujeiras são ali tiradas. E a palavra do Senhor é tão pura, mas tão pura, que Ele não mente, Ele não peca, Ele não bajula, Ele não dá falsas promessas. Tudo o que o Senhor diz é verdade. E se o Senhor diz que vai se levantar para trazer justiça sobre os homens, então Ele assim fará. A pergunta que cabe a nós é, o que nós temos falado a outras pessoas? O que temos espalhado? Mentiras ou espalhado a palavra pura do Senhor a outras pessoas? Se você fosse comparar a sua palavra com a palavra de Deus, qual palavra é mais pura? A sua palavra ou a palavra do Senhor? E por fim, versículo 7 e versículo 8, ele fala então sobre o Senhor que nos guarda e nos protege. Diz assim, Senhor, Tu nos guardarás seguro e desta gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. É interessante como que ele encerra. Geralmente os salmos, eles encerram com algo bom. Esse salmo ele encerrou de uma forma ruim, porque está dizendo o que os ímpios continuam fazendo. Então, enquanto o Senhor está protegendo a vida do justo, enquanto o Senhor está guardará seguro o justo, guardará dessas pessoas, aquele que busca o Senhor, os ímpios continuam andando com o nariz empinado, achando que nada vai acontecer
e exaltando a corrupção, achando que não, vai lá e mente mesmo. Eu conheci uma pessoa lá de Atibaia, membro da nossa igreja, que ela falava, né, que ela contou uma história para mim. Ela tem 3 filhos, e aí o marido com um emprego que não conseguia ganhar muito dinheiro, era bem pouco mesmo, uma situação bem difícil, e ela fazendo sempre trabalho de limpeza de casa. E ela falou para mim que uma mulher, uma amiga dela, chegou para ela e falou assim: olha, por que você não recebe o Bolsa Família? Ela foi correr atrás do Bolsa Família. Tá bom, vou atrás do Bolsa Família. Aí chegou no Bolsa Família, essa própria mulher disse para ela: olha, faz o seguinte, para você receber o Bolsa Família, pede divórcio do seu marido no papel, e aí você pede divórcio dele, e aí é só questão de papel mesmo, mas continua casado com ele. E aí no Bolsa Família você coloca que você é uma mulher solteira, uma mãe solteira de 3 filhos. Assim você vai receber um bom benefício. Aí ela veio conversar comigo. Falou: pastor, será que é certo eu fazer isso? Porque eu preciso do dinheiro, eu preciso do recurso. Será que é certo eu mentir para poder receber um benefício como esse? O que você responderia para ela? Muitas vezes a resposta é: não, tudo bem, é só uma mentira para o governo mesmo, não dá nada. A nossa resposta tem que ser: não. Porque, querendo ou não, é mentira. Você está mentindo para você poder receber um benefício. E muitas vezes nosso coração, diariamente, é de mentir, mas é só uma mentirinha, não dá nada. Nós estamos nos comparando com estes homens ímpios. Então, para concluir, eu quero, resumindo o nosso texto e depois fazer algumas aplicações. Diante de bajulações, devemos buscar as palavras do Senhor, que são puras e nos traz libertação e segurança. Jesus foi a pessoa que mais sofreu com as palavras dos ímpios. A palavra de Cristo são as mesmas palavras de Deus. Em momento algum, Jesus mentiu. Ele foi 100% verdadeiro. Não é à toa que na cruz, o que fizeram era zombaram dele, cuspiam o tempo todo, zombavam dele dizendo: salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. E o que Jesus fez? O que Jesus poderia ter feito naquele momento? Ele é próprio Deus. Ele poderia ter mandado um raio sobre a cabeça daquelas pessoas, mas o que ele fez? Ele simplesmente orou ao Senhor pedindo: perdoa esses homens, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo sabendo da vingança iminente de Deus contra os mentirosos, contra os bajuladores, ainda assim, o nosso desejo deve ser que eles sejam perdoados pelo Senhor, para que se arrependam e convertam as suas línguas ao Senhor, para que sejam alcançados pela palavra de Deus. Agora eu quero também concluir, não só olhando para os outros. Quando a gente olha para esse salmo, a nossa tendência é nos colocar no lugar de Davi e achar que nós somos inocentes, achar que nós nunca prejudicamos ninguém com as nossas mentiras, com a nossa língua. Mas eu queria que você olhasse para esse texto que a gente vai ler, vou ler rapidamente aqui, e pensasse sobre a sua vida. O quanto que você tem mentido, o quanto que você tem bajulado alguma pessoa, o quanto que você tem usado a sua língua para maldizer alguém. Não é pensando no outro, mas pensando em si mesmo. Quero ler alguns textos, eu anotei aqui, então eu vou ler rapidamente. Tiago 1:26 diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Se você se considera religioso, mas você maldiz, mas você fofoca, mas você mente, mas você bajula, não adianta nada a sua religião não tem valor algum. Tiago 3:6
todo o começo de Tiago ele fala sobre isso. Se você quiser depois olhar, diz assim: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ou seja, a língua ela é incendiada pelo próprio inferno para que a gente possa incendiar todo o curso de uma vida. A língua ela é poderosa para transformar, para arruinar uma vida. Tem pessoas que têm traumas até hoje por coisas que foram faladas pela mãe, pelo pai, por algum parente, há muito tempo atrás. E até hoje a pessoa carrega esse trauma diariamente. Talvez você prejudicou uma pessoa sem nem saber. E a pessoa é prejudicada por aquilo que você falou. Às vezes sem nem você saber que você prejudicou aquela pessoa. 1 Pedro 3,10 diz assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Se você quiser amar a sua vida, ver dias felizes, se você quiser ter uma vida próspera, uma vida feliz, guarde a sua língua. Fale apenas aquilo que edifica alguém. Colossenses 3, 8 e 9 diz assim: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Se você é cristão, se você é um cristão verdadeiro, então não minta ninguém. Não tenha palavras indecentes no seu falar, falando coisas que não prestam, palavrão, falando coisas de baixo calão, para não falar outras coisas, né? Maledicência, você falar mal de alguém, falar com maldade, com ira, falar com indignação, todas essas coisas não pertencem àquele que é, de fato, cristão. Provérbios, para encerrar, Provérbios 11, 12 diz assim: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Isso não quer dizer que a gente tenha que andar com alguma coisa tapando a nossa boca. Mas o que nós devemos fazer é pedir diariamente para o Espírito Santo nos ajudar a falar somente aquilo que edifica. Diariamente a gente tem que pedir: Deus, me ajude a não irar, me ajude a não me indignar, me ajude a não maldizer alguém, a não falar mal de alguma pessoa, a não fofocar, me ajude a não bajular uma pessoa sem necessidade, ou mesmo com necessidade, mas não bajular ninguém. Me ajude a não mentir para o meu marido, para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão. Me ajude a falar somente a verdade. Todos os dias, a gente tem que pedir para o Espírito Santo refrear a nossa língua. Não ficar pensando naquilo que o outro disse, mas pensar no nosso próprio coração, naquilo que nós estamos sendo. De acordo com esse salmo, eu quero que depois você possa ler novamente em sua casa. Eu queria que você pensasse se, ao ler esse salmo de número 12, de que lado você está? Com aquele que sofre com a maldade, com a língua dos ímpios, ou com aquele que faz parte dos ímpios, que tem feito pessoas sofrer com a sua língua, com as suas mentiras? Queria que depois você pensasse mais sobre isso. Amém? Vamos orar? Vou encerrar com uma oração, tá bom? Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque a sua palavra é fiel,
porque o Senhor não mente, porque o Senhor não é homem para mentir e porque tudo o que o Senhor diz é verdade. Ó Pai, nós já fomos mentirosos. Nós já vivemos uma vida longe do Senhor quando não éramos cristãos. Mas até hoje, a língua é um mal que é difícil de controlarmos. É quase impossível nós controlarmos a nossa língua. E é por isso que o Senhor nos deu o Teu Santo Espírito, para nos ajudar, para nos controlar, para falar apenas aquilo que edifica. Por isso pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude. Nos ajude a não somente clamar ao Senhor para nos salvar daqueles que mentem, dos bajuladores, da língua dos ímpios. Também podemos fazer isso, mas clamar principalmente para que o Senhor nos salve da nossa própria língua e salve outras pessoas de nossas línguas. Nos ajude, ó Pai, a reconhecer o quanto que a gente mente todos os dias, o quanto que a gente peca todos os dias, o quanto que a gente maldiz, o quanto que a gente fofoca. Nos ajude, ó Pai, a reconhecer o quanto que a nossa língua tem prejudicado outras pessoas e nos ajude a falar a palavra do Senhor aos outros. Nos ajude a edificar outras pessoas, a falar palavras bondosas, palavras amorosas, para que principalmente pessoas conheçam do seu amor e da sua graça por meio da nossa boca. Que da nossa boca saia apenas aquilo que é útil, aquilo que agrada ao Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor transforme este pequeno órgão do nosso corpo, que é a língua. Pedimos ao Pai que somente saia de nossa língua aquilo que glorifica ao Senhor. Esse nosso desejo, nos perdoe, ó Pai, por tantas vezes que prejudicamos alguém. E nos ajude, a partir de agora, a ter um compromisso com o Senhor, de falar somente aquilo que glorifica a Ti. É o que oramos, pedindo a Sua graça, o Seu amor sobre nossas vidas, no restante dessa semana, em nome de Cristo Jesus. Amém.